Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha de um livro que eu li da Rina Quente, que está sendo trazido aqui no Brasil pela editora Cabana Vermelha. Eu li o livro, né, ainda disponível em inglês, porém ele vai ser trazido por essa editora, então fique de olho aí que ele já está em pré-venda no site deles, tá bom? Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui para se inscrever no YouTube para não perder nenhum vídeo que eu postar. Eu vou deixar o link do livro lá na Amazon, aqui disponível no box de descrição. Assim vocês conseguem ler o livro. Inclusive, eu deixo sempre o link do Kindle Unlimited. Se você ainda não é assinante, clica nesse link que você ganha 30 dias de graça para testar. Mas bora para essa leitura que eu tenho algumas coisas interessantes para falar dela. Eu li esse primeiro livro e ele é, se eu não me engano, o primeiro de uma trilogia da autora, mas eu não vou saber dizer pra vocês, ele tá interligado com quais outros livros. Eu sei que quem é fã dela, quem já leu todos os livros da Rina, provavelmente vai saber explicar certinho, então assim, não esperem isso de mim aqui. Eu vim só dar as minhas impressões, né, sobre esse primeiro livro e também contar um pouquinho sobre a minha relação com a escrita da autora, mais pro final. Mas aqui a gente vai conhecer a história da Winter. A Winter tá andando nas ruas, dá pra ver que ela é uma desabrigada, né, ela não tem onde morar. E ela tá ali perambulando pela rua, tá com muita fome, faz uns 2 dias que ela já comeu, ela tá com muito frio, só que ela não quer retornar pro abrigo que ela tentou ir da última vez, porque o cara que era responsável pelo lugar tentou abusar dela. Então ela tá ali vagando, se bem que ela sabe que não tem muita saída, ela vai ter que acabar retornando pra lá. Ela inclusive bebe uma cerveja, né, então dá pra ver que ela roubou ali a cerveja, e ela tem um pequeno problema com álcool. Nesse primeiro momento a gente já percebe que ela desconta ali, né, as frustrações, as questões dela morar na rua, na bebida. E ela acaba sendo salva, nesse momento que ela tá andando, um cara salva ela de ser atropelada, e um cara muito bem vestido, sério, né, muito bonito, mas cada um vai pro seu lado. Quando ela decide retornar pro abrigo, ela encontra um senhor que é colega dela, e diz que o cara que tentou abusar dela tá morto e que ela é a principal suspeita. Então ele fala pra ela ir embora dali, tentar ficar em segurança. Ela vai, ela se esconde em uma garagem. Só que quem encontra ela, o cara muito bem vestido, que salvou ela mais cedo, e ele puxa ela pra dentro de um carro, né? E ficam 2 seguranças dele ali andando ao redor do carro, enquanto ele vai virar pra ela e vai dizer: "Você é exatamente igual à minha esposa", como se ela fosse uma sósia mesmo da esposa dele. Ele mostra a foto pra ela, "e você vai pra minha casa e vai se passar pela minha mulher que morreu". Ela fica chocada, eu também fiquei chocada, porque não tem outra reação, apesar da sinopse ser essa, você lê a sinopse, você já sabe que você vai encontrar, mesmo assim você fica chocada, você fala que audácia desse filho da puta. E aí ele fala, você só tem essa alternativa, ou você sai do carro e vai presa. Obviamente ela decide ir pra casa dele, né, mas ela, desde o início ela percebe ali aquela aura perigosa, aquela coisa de mafioso, embora ela não sabe o que ele faz, nem nada. Ela vai pra casa dele e aí eu vou dar um pequeno spoiler, tá, sobre esse comecinho da história. De cara, descobre que ele tem um filhinho de 5 ou 7 anos, se eu não me engano. E ela já imediatamente se apega a esse menino, porque ali no comecinho também, pelas algumas lembranças dela, dá a entender que ela tem um passado difícil. Ela perdeu uma filhinha. Então, ela vê no menino, assim, algo que ela perdeu, sabe? Ela se apega a ele muito rápido. Só que aí a gente vai vendo, então, como que vai ser esse dia a dia dela. A gente vê que ela tem um prazo muito curto para se inteirar de todas as informações ali da família da máfia, porque eles vão ter alguns eventos e essas pessoas que vão estar lá, né, os outros mafiosos, eles não sabem do que aconteceu com ela, do que seria, no caso, a Lia, a ex-esposa dele que morreu, e ela tem que se passar por essa mulher. Então ela vai ter que decorar as coisas ali pra ser uma pessoa, fingir que é uma pessoa que ela, enfim, não é. E isso tudo é muito difícil pra ela. E ele insiste em chamá-la de Lia o tempo todo. Vai dando uma raiva porque ao mesmo tempo que você fala, tá, o cara pegou, o que já é absurdo, né? O cara pegou ela e tá fazendo ela se passar pela esposa falecida dele. Só que ainda assim, ela é um ser humano, entendeu? Há momentos a dois ali, em 4 paredes, por que não chamá-la de Winter? Então, ele chama ela de Lee o tempo todo e chega uma hora que se torna frustrante. Eu senti isso dela, sabe? Essa dor de eu tô sendo apagada da minha existência. Era uma pessoa que já tava morando na rua e de repente tá tendo que se passar pela vida de outra pessoa que ela nem sequer existe mais. E ela nunca mais vai ser Winter, ela vai ser só Lia pro resto da vida. Então, assim, isso eu senti muito através dela. Me doeu, ao mesmo tempo que eu me desapegava muito da história. Porque aqui eu já entro nas minhas considerações, tá? Porque eu acho que eu não tenho muito mais o que eu falar sem ficar dando spoilers do livro, né? Ou partir pro segundo. Porque fica claro aqui que eu já li o comecinho do segundo livro, apesar de que eu vou falar mais sobre lá pra frente.
nesse momento, né, em que eles estão ali juntos, o relacionamento físico deles, né, sexual, começa até que rápido. O Adrian, que é o personagem principal aqui, o Adrian Volkov, ele tem um jeito, assim, de tudo ele pune ela. Ser do jeito dele. Ela não pode falar nada, nem num tom provocador, nem num tom de resposta. Ela não pode nem questionar ele. Isso me incomodou muito, porque apesar dele ser um mafioso, e eu sei que nesses livros tem muito disso, né, da mulher ser subjugada, da mulher responder, não ficar dando últimas respostas, da mulher ter que meio que obedecer os maridos. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de quando elas desafiam, eu gosto de quando elas podem, tem uma brecha ali pra, enfim, retrucar e tal. Só que ele era extremamente frio, punitivo. E isso me incomoda, sabe? Eu não gostei disso e eu ficava querendo ver um lado mais humano dele e demorou pra chegar esse lado humano dele. E na verdade não chegou no primeiro livro, pra mim foi chegar só no começo do segundo, quando eu li um pouquinho do passado dele, né, que é mostrado ali no primeiro capítulo. Você fica se perguntando o porquê dele ser assim, e isso deixa a gente curioso, né? Não tem como você não pensar. É muito estranho, você fica se perguntando o tempo todo o que tá acontecendo com esse homem. Mas, enfim, pra quem gosta de cenas hot, eu acredito que os hot são bons, tá? Eu particularmente não me apeguei, porque eu não me apeguei muito aos personagens, né? Como eu falei, eu me apeguei mais ao Winter, ao dilema dela, do que ao dele. Então, eu simplesmente li o livro todo, assim, eu gostei da história, eu achei o plot do final muito bom. E claramente, mais pra frente, vai ser explicado mais coisa e tal. Na verdade, agora eu já sei todas as descobertas, porque eu decidi não continuar a trilogia. Primeiro, no final do primeiro, eu tava muito empolgada pra continuar, tanto que eu comecei o segundo livro, eu li um pouco. Só que aí, o segundo livro, ele volta pra contar essa história do Volkov e da Lia. Isso é interessante porque eu passei muito do primeiro livro ali, durante a leitura, me perguntando como era esse relacionamento. Por outro lado, com a revelação do final, não sei se seria mais tão necessário que ficasse tanto tempo falando sobre esse relacionamento dos dois. Eu acho que a autora poderia ter encurtado um pouco mais. Isso também não é uma opinião só minha, algumas pessoas que leram pensam igual, conversaram comigo sobre isso também. Então, pelo que eu fiquei sabendo, todo o segundo livro conta essa história. E o terceiro volta exatamente do ponto onde o primeiro termina. Então, quer dizer que eu não recomendo a leitura? Não, porque eu acho que os plots valem muito a pena. Se você gosta de livros que vão te chocar, que você vai ficar ali preso pra saber o mistério e você quer entender o relacionamento dos dois, o que aconteceu, quais foram os traumas, eu acho muito interessante. Porém, eu não me apeguei ao casal. Eu tenho um problema, né? Como eu falei lá atrás, eu tenho um problema com a escrita da Rina Quente, que eu não sei qual é. Eu acho que ela descreve, na verdade, muito mais do que coloca diálogos. Isso se torna um pouco cansativo e maçante pra mim. Eu sei que tem gente que adora a escrita dela e faz todo sentido, porque dá pra ver que ela é muito criativa e ela narra de um jeito muito legal, só que eu me canso, eu não consigo me envolver, eu não consigo me conectar com os personagens. É triste porque eu esperava gostar da autora, né? E por outro lado também eu fico feliz porque como é uma pirâmide de livros, eu meio que tô me livrando de uma bucha, sabe? Eu tô tipo, esse fardo não é meu, vocês lêem e eu fico aqui na minha. Mas é isso, eu acho que a série vale a pena, no geral, depois de ter descoberto quais são os plots. O livro eu dei 3 estrelas, eu gostei, achei um livro bom, eu só esperava mais, né? Por todo o burburinho e tal, mas ainda assim, se você quer dar uma chance, se você gosta de romances de máfia, como que vai se desenrolar essa história, eu acho que vai valer super a pena. Mas é isso, meus amores, me conta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você gostou dessa resenha. Beijos, até a próxima e tchau, tchau!